Irmãos, irmãs, boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui nessa casa amorável Leon Denis. O tema que eu me propus e a Marina aceitou é prova científica da reencarnação e evolução do espírito. Às vezes, ou é de praxe, sendo a reencarnação um pilar do espiritismo, é de praxe ouvirmos falar, o espírita é aquele que acredita na reencarnação. É verdade, o espírita acredita na reencarnação. Mas será que a reencarnação verdadeiramente existe? Será que há uma prova científica da reencarnação? Esse é o desafio que eu quero propor para nós pensarmos juntos. Ciência é algo que comprova um fato através de uma linguagem própria, com experimentação repetida, com resultado idêntico. Se eu pegar o mesmo fato e der dois resultados, esse fato não é cientificamente comprovado. Então, para ser reencarnação, eu vou precisar de fatos idênticos, de modo geral, que chegue a um mesmo resultado, a uma mesma conclusão. Uma menina nasceu em março de 1926, na Índia. Essa menina chamava Shanti Devi, em Delhi, na Índia. E quando ela tinha 4 anos, ela possuía 4 anos de idade, ela tinha horrível, né, um cacofotelatão, né? Quando ela possuía 4 anos de idade, ela dizia com exatidão onde haveria sua residência anterior e assim por diante. E dizia para os pais. Os pais imaginavam que ela estivesse contando uma história que ela tivesse ouvido falar de alguém ou algum fato não necessariamente verdadeiro. Essa menina foi ficando tão abatida, tão chateada ao longo do tempo por não ser acreditada, que seu tio-avô falou, olha, ela é muito convicta no que fala, vou ouvi-la. Ouviu e disse, olha, então você me diga. Ela falava que havia tido filho, casado e morado em Mathura, outra aldeia com dialeto próprio na Índia. Ela, com 4 anos, não saberia jamais aquele dialeto de Mathura. E esse tio-avô fala, me fala. Ela não só fala de Mathura, onde teria vivido, como ela diz a rua, o número, vamos dizer assim, o local, rua e número já é exagero meu, o local, o nome do marido, ela diz, o meu marido chamava Kobe Nau. Kobe Kedar Nau. Olha só. E o tio-avô, aliás, teve uma ideia, falou, vou mandar uma carta para esse local e vamos ver o que é que acontece. Mandou-se uma carta para esse local. Respondeu um sujeito por nome de Kant Nau, dizendo, olha, houve sim aqui uma mulher que foi casada com Kobe e que morreu, tinha um filho, porque ela dizia que chamava Lodge, essa menina, a nossa Shanti Nau, dizia que ela chamava na outra vida Lodge. E ela diz, esse Kant Nau, ela se chamava Lodge e tem um filho. Eu quero encontrar com essa menina. E esse Kant Nau veio encontrar-se com a menina. Quando ela chegou, imediatamente a menina reconheceu esse moço como primo do seu marido. Olha que coisa fantástica. Esse caso, inclusive, foi analisado pelos ajudantes, colaboradores de Mahatma Gandhi.
essa menina foi uma das privilegiadas, digamos assim, de ter contato direto com o Gandhi. Tamanha a verdadeira história que era dita por ela. E aí, quando esse primo chega, sabatina essa menina, faz um monte de perguntas, ela responde todas. Aí, trouxeram o seu então marido da outra vida. Quando o marido chegou, ela, ao ver o homem vindo, não falaram que eu era, ela começou a chorar, chorou por 1 hora, copiosamente, e chamou o filho por nome e disse exatamente que o que mais íntimo, o que mais próximo, o que mais era peculiar àquele casal. O marido já estava com a outra esposa. O marido é assim, morreu, geralmente casa. Por isso, mulheres, não fiquem assim, né? Foi embora, vem outra. Talvez já tenha outra ali na esquina de olho. Foi para a UTI. Nossa, UTI significa, né, possibilidade aberta no campo. Ele já estava com outra mulher, naturalmente. E ela não falou que era vizinha, estou brincando. Ela descreveu toda essa circunstância. Bom, esse é um fato que demonstra indiscutivelmente a sugestão, a possibilidade, sugere reencarnação. Ian Stevenson estudou 1.200 casos e selecionou 12 casos sugestivos de reencarnação. Naturalmente que esse foi um dos selecionados. Um bebê está, bebê ainda, assim que ele consegue virar no bercinho, ele vira de bruços no berço, fica como se tivesse quase de 4, com a cabeça para meio dos braços e começa a se debater. Vai crescendo, começa a ter pesadelos, se percebe que ele tem um sono agitado, começa a falar de fogo, o fogo, não sair do avião, fogo. Um menino de 2 anos e pouquinho, dizendo não sair do avião, fogo. Ele cresceu e disse quem ele era, que ele havia feito parte da Segunda Guerra Mundial, que o seu avião havia sido abatido por um avião caça japonês, e disse mais, o local em que o avião tinha sido abatido e o nome que ele chamava lá J3, porque lá também ele chamava James. Nessa existência que ele tinha os pesadelos também ele chamava James. Então, como James, ele também falou que ele era o J3, e foram nos assentos, realmente o avião foi abatido, o piloto não conseguiu sair enquanto o avião estava em chamas. Outro fato que demonstra a clareza da reencarnação. Então, se alguém nos disser, não tem prova científica da reencarnação, tem sim, é só estudar. E tem em abundância. Existe um livro de Hernani Guimarães, chamado A Reencarnação no Brasil, que traz inúmeros casos. Como falou o nosso querido, enquanto fazia a leitura, às vezes no passado nós agimos destrambelhadamente. Às vezes nós resolvemos suicidar e voltamos numa outra vida com severos traumas, severas marcas de nascença. Desarranjos corporais grandes. Por exemplo, se dá um tiro na cabeça, geralmente volta com um problema ligado à questão neurológica. Se ingere um ácido, tem problema estomacal, ou gastrointestinal, ou hepático. Se enforca, geralmente tem enfisema pulmonar. Minha mãe
recentemente foi bastante acometida de enfisema pulmonar, mas ela não sei bem se foi de reencarnação passada, eu acho que foi de fumar muito nessa reencarnação. E certamente lesará, essa enfisema certamente lesará o seu perispírito. Ela não encerrará nessa vida o problema da enfisema, se não se predispor a uma mudança interior, a uma reforma íntima mesmo, dizer, o que é que essa doença quer comigo? A gente diz sempre assim, por que estou doente? Não é essa a pergunta é para que estou doente? O que isso quer de mim? O que isso quer me ensinar? Mas voltando ao tema, reencarnação tem-se prova científica. Já com lembranças espontâneas, foram os 2 exemplos que eu citei. Mas tem mais exemplos. Tem o caso da regressão de memória, a TRVP, Terapia Regressiva Vivências Passadas. Alguns dizem a vidas passadas, não está correto. Vida só temos uma, Hebreus 9, 27. Nós temos vivências diversas, mas vida só temos uma. Se somos imortal, não morremos. Se não morremos, temos vida eterna. Nas terapias regressivas de vivências passadas, se percebe muito casos de reencarnação, provas científicas de reencarnação. Braille Weiss, muitos mestres, muitas vidas. Tem esse livro fantástico, onde Catarina é a sua paciente, ela volta praticamente à época de Cristo, para resgatar uma dificuldade que ela possuía. Se vê inúmeras situações, Ellen Van Baer, Edith Fiore, Raimundo Moody Jr. e tantos outros pesquisadores que traz para nós, através da regressão de memória, provas inequívocas da reencarnação. Então, nós temos já 2 elementos para provar a reencarnação, a lembrança espontânea e a regressão de memória. Ah, mas será que isso não é fantasia? A regressão de memória, o sujeito imagina que ele está lá andando, né, na barca junto com Jesus. Não, aí já não é fantasia, às vezes aí já é esquizofrenia. Mas quando é uma lembrança razoável e você tem técnica para saber se aquela lembrança é ou não fantasiosa, se aquilo é uma memória ou se aquilo é uma ilusão, uma fantasia. Existem técnicas para diferenciarmos isso. E quando bem diferenciado, se comprova regressão de memória com reencarnação, com vidas passadas. Uma moça, certa feita comigo, ela sempre se sentia torturada. O marido era uma pessoa boníssima, ela dizia assim, ele me tortura. Ele vive me torturando. Se fosse levar a sério o que ela falava, iria, né, depois observar isso, ou ele iria para a cadeia por conta de crimes na ordem dessa coação, ou a levaríamos para um tratamento psiquiátrico como esquizofrênica. Ela se sentia verdadeiramente, extremamente torturada. E já tinham recorrido a tudo e nada deu certo, e tentaram a regressão de memória. Essa moça teria sido uma participante da Revolução Francesa e ela escondeu um segredo. E ela possuía esse segredo e veio o outro lado e ela realmente escondeu esse segredo. Escondeu a ponto de ser torturada com cigarro, queimando-a viva, para ver se ela abria a boca. Ela não abriu a boca. Aguentou aquilo como sendo uma honra para ela não contar. Bom, passou-se o tempo, essa regressão de memória foi favorável, ela parou de achar que todo mundo estava perseguindo, etc. Passa-se muito tempo, 1 ou 2 anos, eu estou em uma cidade, um psiquiatra amigo meu disse, olha, tem lá no hospital, é um hospital espírita, inclusive, um hospital psiquiátrico espírita.
tem lá no hospital uma pessoa que ele se sente espadado, com a ponta de espada cutucando o seu corpo em vários locais. Vamos fazer uma regressão de memória com ele? Eu disse, mas ele não é esquizofrênico? Ah, mas já não temos mais nada a perder, já fizemos de tudo. Isso foi o psiquiatra. Já não tem mais o que fazer com ele. Já demos Lexotan, já demos tudo, Alodopirol, tudo, nada resolveu. Mas vamos. E ele começa a narrar, esse moço da espadada começa a narrar dizendo assim, eu estava diante de uma moça, e ela possuía um segredo, eu tinha certeza disso. Milhares de quilômetros estava esse rapaz, esse senhor, da moça que eu havia atendido anteriormente. E ela não revelou. Eu fiz de tudo, eu a queimei com cigarro. Eu disse para mim mesmo, nossa, essa história eu conheço do outro lado. Né? Ficou tão particular, eu falei, você está repetindo o que eu já conheço. E aí, ele disse, eu fui, não foi frutífera, foi negativa essa minha busca, a moça foi mais forte do que eu, e os meus superiores me colocaram numa banheira e enfiavam a espada em mim, dizendo que era eu quem tinha escondido o segredo. E eu fiquei com muita raiva, porque não era eu quem havia escondido o segredo. O segredo estava com essa moça que não me repassou. Conclusão, depois da regressão, esse moço parou de sentir a espadada. Não sei se foi boa a regressão, porque uma semana depois ele morreu. Mas ele já era bem, já senhoril realmente. Mas algo eu pude notar, a prova inequívoca da reencarnação. Como é que dois seres poderiam, em milhares de quilômetros de distância, contarem um lado da moeda e o outro contar o outro lado, mas fazendo referência àquele primeiro lado da moeda? Como não crer em reencarnação? Não estou dizendo que eu sou o sujeito que descobriu a reencarnação. Estou dizendo que existem pesquisas muito sérias, científicas, de professores renomados nos Estados Unidos, que comprovam a reencarnação. Então, repito, quem falar reencarnação é invenção de espírita está equivocado. Reencarnação é algo cientificamente comprovado. E está onde no Livro dos Espíritos esta questão? Primeiro está na encarnação, a primeira vez ou vez única que você entra em um corpo, questão 132 do Livro dos Espíritos. E depois está colocada como reencarnação mesmo nas questões 166 e seguintes do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos perguntam, por que que o homem encarna? Encarna. Deus lhes impõe, ou seja, não adianta a gente falar assim, vou desencarnar, vou chegar no mundo espiritual e vou fazer birrinha, não volto mais, volta. É lei, a reencarnação é lei, como a da gravidade é lei. Então, por quê? Porque só aqui, questão 166 e seguintes agora do Livro dos Espíritos, só aqui é que nós passamos pelas provas e pelas expiações, e às vezes em missão também. Aqui, nós podemos passar por essa fieira desses aprendizados. Lá nós estudamos, recarregamos a bateria, mas o teste é feito aqui. Ah, mas eu tenho uma dificuldade enorme. Eu costumo dizer que dificuldade é currículo. Quanto mais dificuldades nós tivermos e as vencermos, é currículo. E se nós estamos tendo dificuldade, é porque a espiritualidade confiou na gente. A menos que sejam causas atuais essas dificuldades. Eu resolvo trair a minha mulher e depois levo uma panelada na cara, isso aí não tem nada a ver com dificuldade de vidas anteriores. Isso geralmente é ser vergonhice da vida atual. Ou seja,
Quando não for da vida atual, o sofrimento já nos acompanhar no kit, no pacote. Quantas pessoas dizem, por exemplo, eu trabalho muito e não consigo angariar fundos, para mim tudo é tão difícil, enquanto para o meu vizinho ele dá um sopro, tudo é maravilhoso. Por quê? Possivelmente em vidas anteriores ele possa ter desperdiçado a condição econômica que ele possuía. Então, é bom que a gente cuide dos nossos talentos, porque se não cuidarmos desses nossos talentos, e o enterrarmos, eles não renderão. Ou seja, nós ficaremos sem eles. A quem muito tiver, muito ainda lhe será dado, e a quem pouco tiver, tudo lhe será retirado. Palavras de Jesus. Então, se nós temos hoje uma certa quantia financeira, ou um certo status, e achamos que somos melhores que os outros, naturalmente vamos perder isso em reencarnação posterior para aprendermos que somos iguais. Eu vejo às vezes as pessoas ricas esnobando as pessoas pobres e digo para mim, certamente o rico vai feder mais do que o pobre, porque ele vai ter comido mais, né? A decomposição dele vai ser mal cheirosa, além de estar numa situação talvez menos salutar. Condessa Paula, em O Céu e o Inferno, tem uma lição muito interessante para meditarmos a respeito. Então é muito interessante que nós possamos ver essas condições, como nós realmente estamos diante dessa situação. Porque a reencarnação existe. E se a reencarnação existe, nós vamos colher o que nós estamos plantando agora. Eu me preocupo com o futuro. Não precisa. Eu me preocupo com o passado. Não precisa. Se ocupe, não preocupe, se ocupe com o presente. Porque quem vai determinar o seu futuro é exatamente o seu presente. Isso é cientificamente comprovado. Porque se reencarnação é comprovado, as consequências da reencarnação são comprováveis. Se nós, por exemplo, fizermos um mal a alguém, naturalmente que vamos colher esse mal. Nós jogamos alguém num penhasco para ficar com a mulher dele. Na próxima vida, nós vamos vir, aquele trio virá juntos, exatamente para se harmonizar. E diz, eu não aguento aquele fulano. Aí que você tem que aguentar, porque foi você que jogou ele no penhasco. Então, quanto mais bem nós fizermos, melhor acima de tudo para nós mesmos. É um ato de inteligência fazer o bem, além de ser um ato de sentimento nobre. Por quê? Porque o que fizermos, vamos receber depois, causa e efeito. Então, antes de cometermos alguma coisa, vamos pensar sobre o que nós podemos cometer. Vamos lembrar que essa reencarnação é indiscutivelmente, cientificamente comprovada, então não tem jeito de burlar. Não há como nós enganarmos a lei da reencarnação. E não há como nós enganarmos as suas consequências em nossa vida posterior. Isso é que é importante que a gente pense. Muito importante. Porque nós temos duas causas de aflição. As causas atuais, que nós podemos agora fazer com que elas apareçam, e as causas passadas, ou as causas anteriores. Nós somos mais guiados pelas nossas vidas anteriores do que nós pensamos. O nosso inconsciente profundo traz cerca de 95% de quem somos. Nós somos 5% conscientes. Olha que perigo que nós somos. Aí acontece qualquer coisa, falei, eu estava no nervo à flor da pele. Estava mesmo. Não tinha nem pele. Você estava numa condição horrorosa. Por quê? Porque acostumou a viver numa situação extremamente sensorial. Esse é o problema. E o livro dos Espíritos fala, depurando-se, você melhora, depurando-se.
ou seja, saindo das questões sensoriais, das questões da carne. E às vezes eu vejo pessoas mexendo com mulheres na rua, eu vejo nada, né? Eu escuto. E colocam alguns adjetivos enquanto estão mexendo. Eu fico pensando, coitado, esse aí é um macaco falante. Ele está com a cola ainda na árvore. Oi? Esse está realmente, sabe, você fica olhando, pensando assim, que coisa incrível, que falta de bom senso, que falta de olhar, porque nós devemos nos olhar e nos tratarmos como irmãos. Irmãos. Ali não tem irmandade nenhuma. Constrange às vezes a mulher, constrange quem passa, em nome de uma sensualidade exagerada. Aí desencarna esse infeliz. Aí quando desencarnado ele vem aqui para botar na cabeça dos outros, para levar o sujeito para o bar, para fazer tudo aquilo que ele fazia, porque ele precisa daquelas energias para manter o seu estado vibratório inferior. A vampirização, que nós tão bem conhecemos. Aí na próxima reencarnação, logicamente que ele virá com algum problema, talvez até de ordem genésica, até, às vezes, com relação aos órgãos genitais. Conheci uma pessoa, que foi até meu paciente, que ele não conseguia realizar o coito, de forma nenhuma. Para um homem isso é o fim do mundo, é o fim da trilha. E depois foi se vendo que ele abusava em vidas anteriores, ele abusava das mulheres porque ele era poderoso. Então, se formos hoje mais poderosos, mais cheios de encantos, cuidado, esse encanto pode virar desencanto amanhã. E um desencanto perigoso. Não é nenhuma ameaça que eu estou fazendo, eu estou apenas mostrando o que é possível acontecer. E o que a reencarnação cientificamente comprovada nos demonstra. Se não for dessa vida, é de outra. Agora, se é necessário passar por um processo terapêutico, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, porque existe uma lei no Livro dos Espíritos sagrada, é a lei do esquecimento. Ou seja, se fôssemos para lembrar tudo, nós não teríamos aquela bendita lei do esquecimento. Já pensou uma mãe pegando um filho e falando, ô menininho bacana, que você me matou, né? Mas eu te amo assim mesmo. Será que a gente conseguiria? Quer me parecer que não. Um pai pegando um sujeito e falando, você foi um amante, né? Que me colocou numa situação tão terrível. Será que conseguiríamos? Quero crer que não. Então, é algo para nós pensarmos com muito carinho, com muito amor, né? Os ensinamentos de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a reencarnação pede de nós exatamente isso, que nós nos amemos, para que venhamos a suavizar os nossos caminhos, a balsamizar as nossas feridas, a aluarizar os nossos pensamentos desencontrados, a acertar aquelas querelas, aquelas situações negativas no plano da emoção, no plano do psiquismo. Porque quantas vezes nós percebemos pessoas atormentadas psiquicamente? Não é fácil. Não é fácil. É uma cadeia viva que o ser passa a enfrentar. O espírito sabe o que está acontecendo, mas não consegue fazer de forma diversa porque o corpo não responde. Pensem nisso. Ah, minha unha está encravada, meu pé está doendo. Que coisa bobagem. Imaginem uma expiação como a loucura, onde você vê acontecendo tudo e não pode fazer nada. Essa me parece a expiação das expiações. Certamente foi quem abusou do poder mental em reencarnações anteriores. Do contrário, não estaria passando por isso
podem ter certeza do que eu estou a lhes dizer. Só colhemos o que plantamos. Bom, eu costumo deixar 10 minutos para indagações, são 19h40, e para ser fiel à hora, eu gostaria de ouvir perguntas, complementações, discordâncias, mas já vou avisando que eu não leio pensamento. E nem adianta levantar o dedinho, porque eu sou cego. Oi? Quem não fizer pergunta vai me empobrecer. Havia um homem que se encontrava com outro no meio do deserto. Cada um levava um pão. Olhavam-se e cada um voltava ao seu destino. Um dia tiveram a feliz ideia de partilhar o pão. Cada um voltou com 2 pães. Eu quero voltar com 2 pães. Me ajudem, por favor. Depois dessa coação aqui, acho que vai funcionar. Pois não. Oi, querido. Os maiores escolhos para aqueles que já despertaram valores na evolução espiritual, diria eu que era a perseverança, perseverar, porque sempre haverão situações, haverá situações para nos dar o desânimo, né? Sempre nós às vezes somos chamados a desanimar, e eu vou contar um caso pessoal aqui, muito rápido. Minha esposa era espírita até irmos na Alemanha. Ela voltou católica. Até aí tudo bem, é uma questão pessoal dela. Ela disse, nunca mais te levo ao centro para você fazer palestra. Disse, até aí tudo bem, é expiação. Aí eu fiz uma prece ao Jerônimo Mendonça, a quem eu tenho muita afinidade. Jerônimo, você tinha Kombi, pelo menos para te levar no começo. Eu nem Kombi não tenho, brincando com ele. Então eu acho que é perseverança, medo, sabe, nós temos muito medo da entrega para Jesus, nós condicionamos muito a entrega para Jesus, né, em certas situações, nós temos medos de críticas sociais, de críticas de sermos chamados de fanáticos, e etc, etc. Eu conheci um moço, hoje ele é um médium muito trabalhador em Brasília, médico. Eu disse para ele, fulano, muda, tá, parará, para de beber lá tanto, etc. Ele disse assim, você é um fanático. Eu disse a ele, fanático é você, que não consegue ficar sem a bebida de seus amigos. E ele resolveu me escutar, e foi. Qual que era o caso dele, por exemplo? Era o medo de ser taxado de fanático, taxado de situações que tais. Para mim, para não alongar, para mim, é a perseverança e o medo. Ou seja, não desânimo, né, ou desânimo como escolho, e o medo como escolho. Porque à medida que a gente vai despertando a consciência, existe uma lei no nosso psiquismo, chamada lei da inércia. Essa lei tende a fazer com que a gente vá se tornando inerte. No começo o espírita está fervoroso, depois ele está vaporoso. Então esse é um ponto que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu tenho 30 anos de doutrina espírita e agora me surge um fato igual esse. Mas bobagem, eu vou continuar do mesmo jeito. Aí hoje eu venho com o seu Nil. E assim por diante. Qualquer coisa, enquanto existe táxi, Uber, carroça, né? Muito boa a sua pergunta. Quem mais? Temos 6 minutos. Oi, querida. Boa noite. Claro que pode.
Claro que pode. O amor cobre uma multidão de pecados. Pecados no sentido de desvio. Pecado vem, né, da palavra desvio. Na verdade, pecado não é nada de diabólico, é nada, é desvio. É erro do alvo. Então, nessa própria reencarnação, é possível nós nos redimirmos de muitas situações, através da conscientização, do arrependimento sincero, né, da reparação mesmo, de chegar e, se eu emprestei um dinheiro seu e resolvi não te pagar mais, te dei o calote, vamos supor. Aí me dá aquela dor de consciência, eu falo, não, eu tenho que pagá-la, esse dinheiro não é meu. Olha, eu ia levar um problema para uma reencarnação futura. Estou dando um exemplo simplório. Aí eu digo, olha, eu venho aqui te dizer humildemente que eu não ia te pagar, mas está aqui, está pago, tá? Você me desculpa, tem mais alguma coisa que eu possa fazer para reparar esse erro? Tem juros. Ah, então está aqui. Enfim, deixar com que aquela situação fique totalmente sanada, tranquilamente. Reencarnação não é punição. Só vai ter consequência se não tratada na vida atual. A vida atual é o laboratório da evolução do espírito. Isso aqui nós estamos num laboratório, num grande laboratório. Então, o momento da nossa grande evolução está aqui, é aqui. Então, a reencarnação será suavizada de acordo com nossos atos da agora. Muito boa a sua pergunta. Não sei se ficou claro. Tem mais 4 minutos. Eu estou aqui para servir. Oi, querido. A pergunta que eu faço para você é relacionada. Às vezes surge muita dúvida em nossas vidas, em alguns momentos, entre família, trabalho e até mesmo movimento espírita. Prioridades. Prioridade. Eu queria saber a sua opinião sobre se há uma escala de prioridade nessas. Ah, sem dúvida que há. O primeiro lugar para nós, desde que não seja acomodação. A gente fala assim, não vou ao centro para ficar com a família e liga a televisão. Era mentira, você não ia ao centro porque você não queria ir ao centro, estava com preguiça. Mas se você realmente for para cultivar a família é prioridade número 1. Aliás, a família é o núcleo de onde saímos, onde formamos, onde somos formados, etc. Primeiro capítulo do Jesus no Lar, Emmanuel coloca, através do espírito Neio Lúcio, coloca exatamente que embaixo de um telhado, embaixo de uma casa, é que se forma o caráter das pessoas, dos filhos, etc. Então, prioridade primeira, realmente, não tenha dúvida, que é a família. Trabalho. Se é um trabalho que você é imposto ao trabalho, não tem como você sair do trabalho mais cedo, ou coisa do gênero, você não tem escolha. Ou você faz assim, ou você perde o emprego. Mas quando é um trabalho que você tem maior flexibilidade, o Livro dos Espíritos também fala na lei do trabalho para a gente não ir à exaustão no trabalho. Porque ir à exaustão no trabalho não deixa de ser um suicídio. Então, digamos assim, trabalho, dependendo da situação, é melhor o movimento espírita, se der para você postergar aquela situação e fazer depois. É um trabalho que eu posso fazer em casa. Bom, então eu vou lá escutar aquele ceguinho falar, volto e vou fazer o trabalho que eu devia fazer. Então, se der para trabalhar, primeiro lugar, família, segundo lugar, movimento espírita. Por quê? Porque tem um livro do Luiz Sérgio, Amor Universal, que um rapaz, filho de um presidente centro espírita, se torna viciado. E está na biblioteca do pai, quando o pai chega. A mãe diz, ó, seu filho está lá, seu filho. Mãe também é assim, quando dá problema é o seu filho. Quando está tudo bem é o meu filho. É uma coisa engraçada, né? Os pronomes aí são interessantes. O seu filho está lá. Ele chega e fala, mas eu te dei tudo, te ensinei doutrina espírita, etc. Então, presidente do centro. E o filho diz, mas o senhor nunca teve tempo para me ouvir.
O senhor nunca teve tempo para praticar o amor que o senhor tanto falou comigo. Então é importante a gente pensar essa história. E se formos fazer um registro bíblico, tem uma passagem, que agora eu não me lembro aonde ela está, mas ela é fácil de ser achada, que através do casamento o homem deixará, aí a mulher deixará a sua família para viver um com o outro. Então veja bem, há um grande ponto prioritário da família. Não sei se ficou claro. Bom, meus irmãos. Mas quem? Então, tudo bem. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Essa é a questão que eu uso para não caçar sarna. Lá diz assim: se seguir as leis divinas, e vem as leis morais depois, se seguir as leis divinas, o homem não terá infelicidade. Então eu paro e vou olhar as leis divinas e o que eu estou fazendo. Como é que está? Eu estou mexendo com a moça. Isso fere a lei da reprodução, porque eu já sou casado. Estou dando um exemplo aleatório. Eu não saio de casa por nada. Estou ferindo a lei da sociedade. Eu, ultimamente, não ajudo ninguém em coisa alguma. Estou ferindo a lei do progresso. Então, fazendo um cotejo dessas leis, fazendo uma análise do nosso agir com essas leis, não tem como a gente errar. É fatal. Justiça, amor e caridade, então, nem se fala. Aquele infeliz, mas será que ele está percebendo essa situação pelo mesmo ângulo que eu? Será que ele enxerga, tem consciência como eu tenho? Não, não tem. Então é um coitado. Que Deus o abençoe. Ele não está sabendo o que está fazendo. É o que Jesus falou, né, no momento derradeiro. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, a minha bússola pessoal é a questão 614 e o resto das leis, terceira parte do Livro dos Espíritos, ou seja, as leis morais. Eu vou dar uma olhada lá, isso aqui é meu, tá, eu tenho direito disso aqui, e pará, eu vou lá na lei da propriedade, dou uma olhada, falo lá, só é legítima a propriedade quando não seja fruto de nenhuma usurpação. Usurpação. Eu acho que eu estou passando a perna para ter esse bem, então não dá. Ficou claro? Estou à disposição. Oi, querido. É uma questão complexa eu fazer uma análise global. Tem dois tipos de seres que estão renascendo hoje. Há um trabalho de um casal de psicólogo americano, e esse trabalho é redirecionado, é revisto, entre aspas, nos contado novamente por Divaldo Pereira Franco. Tem as crianças cristais, aquelas que são pacíficas, tranquilas, doces, gostam de estudar, gostam de fazer o bem, e tem as crianças índigas, que são crianças com grande inteligência, mas no geral de valor moral baixo, porque inteligência e moral não andam juntos. Às vezes a inteligência dá um passo, um galope, e a moral estaciona. Basta ver que as crianças índigas, a gente vê bastante aquela que fala, não vou fazer. Né? Cheia de autoridade, é um reizinho, uma rainha. Essa, no geral, é uma possibilidade de uma criança índiga. Eu estive recentemente, assim, cuidando de uma criança um dia, ele disse, eu não vou fazer. Eu falei, não estou perguntando se você vai fazer, você vai fazer.
Eu não vou gostar de você. Eu falei, quem está perguntando para você que eu quero que você goste de mim? Eu gosto de você. O senhor gosta de mim mesmo assim? Gosto. Ah, então eu tenho que gostar do senhor. Não, eu tenho não, você gosta se você quiser. É uma opção sua. Agora, eu não vou submeter aos seus caprichos. Então, aí, essas crianças, os pais têm que tomarem muito cuidado, porque elas são muito caprichosas. Muito caprichosas. Elas falam e fazem, se não tomar cuidado, o que elas querem. E os pais ficam babando. Ou seja, falta de limite. Quem trata muito bem sobre esse assunto, para sua pesquisa futura, Rossando Klinger, tá? Ele tem vários livros, e ele trata bem dessa questão. Rossando trata, que é psicólogo, espírita, mas psicólogo tal, trata muito bem sobre esse assunto das crianças de hoje. Né? Umas a gente vê que tem uma evolução grande, outras a gente vê que tem uma evolução intelectual grande, mas moral ainda baixa. Aí compete aos pais elevar a moral desses seres. Adiante. Estou para servir, tem 4 minutos. Questão 459 do Livro dos Espíritos, certo? Na hora de tomar as decisões, 463 diz que nós somos livres. Eles nos dirigem, mas na hora de decidir, eles não põem o pé. Tá? Eles nos ajudam, nos protegem. Aqueles que são, são nossos inimigos, entre aspas, fazem de tudo para nos prejudicar, mas na hora de tomar a decisão, 463, nós somos livres. Eles nos deixam neutro, como eles dizem. Isso é que é o bonito. Para quê? Para salvaguardar o nosso livre-arbítrio. Para nos dar um mérito, seja do acerto ou demérito, se for do equívoco. Tranquilo? Mais alguma? Bom, já que todo mundo saciou-se das perguntas, eu quero agradecer e quero dizer que a evolução do espírito depende de trabalharmos nessa vida para que as nossas reencarnações sejam suaves. E reitero o que a nossa irmã querida falou, para nós sermos suaves, nós podemos inclusive alterar essa reencarnação nessa própria vida. E o que foi dito aqui pelo nosso irmão, deixando de lado o desânimo, não vamos desanimar. Cada problema que vem não é problema, é um desafio. Cada problema tem um germe da solução. Olha, um dado psicológico para vocês guardarem para o resto da vida. Como a gente sabe se a gente está psicologicamente equilibrado ou não? Se a gente olhar para o problema e ficar fixo no problema, nós estamos psicologicamente desequilibrados. Se nós olharmos para a solução, nós estamos psicologicamente equilibrados. Então, se quisermos saber como é que é, basta ver qual está sendo o nosso olhar. Que Jesus nos abençoe, muito obrigado, fiquem com Deus.